Olá pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos sobre barulho em condomínio, eu vou passar para vocês agora algumas situações que ocorrem, como você tem que lidar, né, o que você precisa saber para se resguardar e se proteger de caso você seja processado ou você tenha que entrar com processo contra seu vizinho. Quando acontece barulho em condomínio, a primeira reação literal é você procurar o síndico, achar que ele tem a obrigação de resolver aquele problema. E muitas vezes as pessoas esquecem que o síndico ele tem poder administrativo, né? Ele não tem poder de polícia para poder cessar literalmente aquele problema, daquele barulho que está incomodando. Se é algo coletivo, né? Então você pega uma pessoa que, por exemplo, eu dei o caso em um dos vídeos falando sobre uma live que estava ocorrendo num condomínio. Nesse caso específico, né, uma forma de cessar, tendo várias reclamações de todos os vizinhos, é o próprio condomínio entrar com uma ação para tentar barrar aquela situação. No caso desse cantor, né, quem acabou entrando com a ação foram os próprios moradores, né? Apesar do condomínio ter multado, tudo não resolveu, mas é assim que se age quando você envolve o coletivo, tá? Agora, quando é o particular, que é o individual, né? Então eu tô no meu apartamento, tá tendo barulho do vizinho de cima, de baixo, do lado. Eu consigo identificar quem que é, eu vou reclamar pro síndico. O síndico vai notificar, mandar multa, depende muito de cada convenção. Não importa o horário, isso é importante a gente falar sobre isso. Não importa o horário, né? Normalmente as convenções, ela estabelece lá que não pode ter barulho, né? Então, vou até adentrar um pouco da questão legal sobre isso daí. E nós temos o artigo 1336 do Código Civil, que ele fala que é dever do condomínio, né? Do condômino, tá? Vamos colocar morador, dar as suas partes a mesma destinação que se tem a edificação e não a utilizar de maneira prejudicial, aí vai entrar os três S, tá? Ao sossego, salubridade e segurança, tá? Dos demais possuidores ou aos bons costumes. Vejam bem, esse artigo de lei, ele não fala em horário. Então, qualquer horário que você atrapalhe o sossego do outro, você está transgredindo esse artigo. O que vai remeter a norma técnica? Aí nós temos a norma 10.151 e a 10.152, NBR, tá? Então, o que essas normas técnicas brasileiras fala? Ela dá a quantidade de níveis em certo horário. Então, à noite, ela fala que com a janela, no caso, aberta, até 55 decibéis. Fechando a janela, ela cai para 35. Acima disso daí, pode se caracterizar um incômodo, né? Mas isso é muito subjetivo. Isso é subjetivo igual bom senso. Bom senso em condomínio, na minha visão, não existe. Porque cada um tem um pensamento diferente. Então, por isso que tem as regras. As regras são rígidas. A regra não tem bom senso. Por mais que falam, o síndico tem que ter bom senso. Não, ele tem que obedecer às regras. Ele tem que seguir convenção, tem que seguir regimento. Né? E tem que fazer as pessoas cumprirem convenção e regimento. Porque quem vai morar em condomínio, ele leu a convenção antes de comprar aquele apartamento, ele assinou um documento sabendo da convenção e regimento, né? A gente fala assim, mas na realidade poucos leem convenção, poucos leem regimento do condomínio, poucos mesmo, mas exigem do síndico uma providência sem saber do que se trata. Então, fugindo dessa parte, né, já indo para a parte da questão de provar, quando você reclama para o síndico, né, você tem que ter prova daquilo. Não precisa mostrar prova para o síndico, ele não é juiz. Ele vai tomar medida administrativa, vai notificar, vai multar. Mas se isso for para a justiça, perante o condomínio mesmo, tá? O condomínio vai processar a pessoa para poder tentar receber. Quem vai ter que provar que aquilo aconteceu é o próprio condomínio, que está acusando aquela pessoa, né? Ou mesmo ao contrário, se a pessoa entrar com uma ação na justiça pedindo danos morais, acontece muito isso. Quem tem que provar é quem reclamou. Então, vai entrar com uma ação contra o condomínio vai chamar aquela pessoa que reclamou na ação para que seja provado aquele barulho. E se não for provado, o que acontece? Então, os casos que nós temos no judiciário, o que acontece? A pessoa é condenada a pagar danos morais para outra pessoa.
Então, como que você faz prova disso daí? É difícil, não é fácil. Uma das opções que é pouquíssimo utilizado, eu nunca vi nesses anos que eu estou na área condominial, é a ata notarial. Então, você teria que chamar o tabelião, ou o preposto tabelião, para ir na sua residência, vai passar a noite lá, para tentar detectar aquele barulho que ele vai estar ouvindo, né? Ele não vai apontar onde que é, vai supor que vem daquele local, né? E vai informar que tem realmente um barulho. Então, você tem que produzir provas. Quando todos os vizinhos reclamam, é até mais fácil, né? Mas condomínio é bem complicado, porque nem sempre o barulho que você acha que vem de cima mesmo. Muitas vezes pode vir do lado. E muitas vezes é falta de informação dos moradores que tá aquilo que está incomodando. É um armário batendo, é uma cadeira arrastando, sabe? Você vai no banheiro e você bate a porta de noite e vai afetar os vizinhos, ainda mais nos prédios novos que são quase todos feitos de drywall. Aquela descarga antiga, principalmente a hidra, nos apartamentos novos não tem, nos antigos tem, desregulada. A pessoa não sabe que está desregulado, então na hora que você aperta, propaga pela coluna inteira, entre outras coisas. Tá? Mas eu creio que, que deu para poder entender um pouco dessa produção de prova, tá? Porque o síndico não tem poder de polícia, tem poder administrativo. Então, você que está reclamando, assim, se proteja, né? Porque pode ir para a justiça, sim, né? Então, hoje em dia, ainda mais hoje em dia, que tudo as pessoas querem entrar com ação para poder, muitas vezes tem uma vantagem financeira mesmo, é um direito de todos entrar com ação. Então, se protejam na hora que você reclamar, né? Tem a prova. E não dá para você pedir para o porteiro ir lá para poder testemunhar, porque o porteiro não mora no apartamento, ele não pode se incomodar daquele barulho. Né? Como também o síndico não tem que mandar o vigia para poder filmar a porta das pessoas, né? Isso pode causar um problema maior ainda para o condomínio, né? Mas é isso. Eu vou voltar com outros vídeos falando a respeito disso, adentrando algumas situações, dando exemplo prático também do que acontece no dia a dia, decisões judiciais, que eu acho que é importante para você que vive em condomínio, né? Mas o mais importante de tudo, o que que é? Tentar conversar, né? Tentar conversar com o vizinho, pedir intervenção do síndico. Resolve? Às vezes sim, muitas vezes não tem jeito, né? E quando não tem jeito, infelizmente o negócio é ir para a justiça, porque esse barulho, esse incômodo pode causar um transtorno enorme, né, para aquela pessoa, para as duas, tá? Tanto a pessoa que está passando por aquilo, né, como também para outra que pode ser vítima, que o barulho pode vir de outro local e aquela pessoa que está em cima ali está se sentindo literalmente constrangida, fica difícil para ela, qualquer coisa que aconteça na casa dela, ela vai ficar assustada, então para as duas. Então, é, de toda forma, tem que se pesquisar, verificar o máximo possível de onde vem determinados barulhos antes de tomar uma ação mais agressiva. E é isso aí. Até o próximo vídeo.